Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a colaboração de vocês para vocês conhecerem a minha campanha no Apoia-se para contribuir com o financiamento desse canal. Você pode contribuir a partir de R$5 e eu vou ficar muito feliz se você puder colaborar. E eu fiz uma enquete lá nos meus stories do Instagram perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre a série Sex Education. Todo mundo quis que eu fizesse esse vídeo. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou dar uma breve resumida de 2 segundos. Sex Education é uma série que estreou em 2019 na Netflix e agora foi pra segunda temporada. Tanto a primeira temporada quanto a segunda tem 8 episódios. E inclusive, minha gente, eu acho que essa segunda temporada, ela ainda foi melhor que a primeira temporada. É uma série britânica que vai falar sobre educação sexual de uma maneira super leve, descomplicada, relaxada. Eu até listei aqui os porquês que eu acho essa série sensacional. A gente tem nessa série uma diversidade de raça, de orientação sexual, os personagens não são estereotipados e os conflitos dos adolescentes, eles esbarram nos conflitos dos adultos. Então eu não coloco o adulto como os adultos que manjam tudo de sexo e os adolescentes que são imaturos nessa área, não. Coloca todo mundo no mesmo pacote ali, que todo mundo tá perdido, todo mundo tem as suas travas e os seus medos e as suas angústias em relação ao sexo, isso é muito legal. Tem uma trilha sonora sensacional, tem um design de produção sensacional também, tem uma pitadinha ali de anos 90, muito legal isso. Tem um elenco incrível também, gente. Todos os personagens são interessantes, os atores que fazem os personagens são interessantíssimos. E a última coisa que eu acho que essa série faz de uma forma fenomenal é dar uma aula pra gente sem parecer ser uma aula, sabe? Tanto no sentido sexual, como no sentido das relações mesmo, de como a gente pode ser empático em relação ao outro, como que a gente se coloca no lugar do outro. É a melhor série jovem que tem atualmente, ótima para adolescentes, para jovens adultos e para quem convive com jovens adultos. Eu acho que é uma série ótima para todos os públicos. Eu vou falar para vocês algumas coisas que eu achei muito interessantes em cada episódio. No episódio número 1, gente, foi um dos episódios que eu mais dei risada na minha vida no começo de uma série. Essa série tem sempre um pequeno prólogo antes de começar a série em si. Então tem um prólogo, depois vem a vinheta do Sex Education, depois que começa a história em si. E o prólogo, obviamente, sempre tem a ver com o que vai vir depois. E no primeiro episódio a gente tem aquele lance de que o Otis não consegue parar de se masturbar. Porque na primeira temporada ele se relacionava muito mal com a sexualidade dele. Embora ele desse as aulas de sexualidade, ele não conseguia se masturbar. Começa já com ele lá se masturbando em tudo quanto é lugar e isso se torna uma coisa extremamente cômica, engraçada e ao mesmo tempo que a gente dá muita risada, dá essa aula pra gente do quanto que isso é natural nessa idade, do quanto que isso acontece com um monte de gente, acontece o tempo todo. Então é muito divertido. Tudo começa porque tá tendo um surto de clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível, e como a escola não sabe lidar com essa doença, eles acabam tendo que organizar aquela reunião com os pais para explicar para os pais o que está acontecendo e tal. E no meio dos pais tem a mãe do Otis. Ela é professora de educação sexual, que ela vai virar uma espécie de consultora sexual daqueles alunos, não só dos jovens alunos, como dos próprios professores e dos parentes dos professores, enfim, e isso vai mudar o rumo de muitas coisas na história, isso é muito legal. Aí uma outra coisa que eu achei muito legal, que já começa a ser apontado nesse primeiro episódio, é a questão do alcoolismo da mãe da Maeve, né, que a mãe da Maeve aparece, tem um conflito ali que ela não confia na mãe. Ao longo da temporada a gente vê o quanto que é difícil você ter empatia por uma pessoa que tem um vício e que é a sua mãe, e ao mesmo tempo justamente para Maeve, que é uma feminista, sempre tá lendo sobre isso, sempre tá lendo sobre empoderamento, sobre empatia, sobre sororidade, e de repente quando você vê uma pessoa que é tão importante para você quanto a sua mãe vivenciando uma coisa tão complicada, como é difícil de colocar todas essas questões que ela tá o tempo todo lendo em prática, mesmo porque ela é uma adolescente. Embora a Maeve pareça ser bem madura na série em vários aspectos, ela ainda assim é uma adolescente. Inclusive falando da Maeve, dessa questão do feminismo dela, tem uma cena que mostra os livros que ela tá lendo, que eu até anotei aqui, que ela tá lendo Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, e tem também ali na estante dela O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e tem Todos Devemos Ser Feministas. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, diz muito a respeito da própria situação da Maeve. Para você poder se organizar criativamente, para você poder trabalhar, para você poder se desenvolver
como profissional, você precisa de um teto todo seu, você precisa de dinheiro, você precisa de estabilidade, que é uma coisa que ela não tem, né? Que ela mora naquele trailer, o sonho dela é ter uma casa, o sonho dela é ter uma família organizada e ela não tem nada disso. Então esse livro não está ali por acaso. O segundo episódio é um dos episódios que eu achei mais importantes dessa série, que vai falar sobre a questão do prazer do outro, como masturbar o seu parceiro, como dar prazer pro seu parceiro. Tem uma discussão um pouco sobre os fetiches, né, de cada um sexualmente. O Otis, ele não consegue masturbar a namorada dele, quando ela recebe o carinho do namorado, ela não consegue dizer pra ele que não tá bom, aí ele começa a procurar coisas na internet para se informar, ele descobre aquela técnica do relógio, é muito absurdo tudo aquilo, mas ao mesmo tempo me parece que é tudo tão real, né, que as pessoas provavelmente fazem isso mesmo, porque a gente, quando tá na cidade, a gente não tem nenhuma referência. Quanto que quando a gente tá num relacionamento e quando a gente tá se relacionando sexualmente com uma pessoa, quanto é importante a gente dizer pra ela o que a gente gosta, o que a gente não gosta, porque eu acho que isso abreviaria tantos problemas que aparecem lá na frente, sabe? De que a pessoa não gosta, de que a pessoa não sente prazer, isso e aquilo. Vai discutir essa questão do prazer mútuo, de como dar prazer pro outro, do prazer feminino, que é uma coisa que é muito tabu, que pouco se discute. Pra mim, o que fica desse segundo episódio é como nós somos únicos e os nossos prazeres são únicos, não importa como a gente vai sentir prazer, porque o sexo tem que ser divertido e tem que ser gostoso, né? O episódio 3 é um dos episódios mais delicados da série, porque ele vai mostrar aquela cena do cara se masturbando na Aimee dentro do ônibus e que ela se dá conta de que o cara tá se masturbando nela, ela fala isso em voz alta no ônibus e ninguém se manifesta, ninguém faz nada. E eu acho que o fato de ninguém fazer nada naquele momento gera nela uma situação de confusão, de não entender direito o que aconteceu e de aceitação também daquela situação como se fosse uma coisa normal. E é muito triste essa cena, porque isso é uma coisa extremamente recorrente, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, já apareceram vários casos nos jornais de pessoas que estavam no ônibus e o cara gozou na boca da mulher, no rosto. Já aconteceram muitas histórias assim e as pessoas ao redor não fazem nada. Aí depois, quando ela conta pra amigo o que aconteceu, pra Maeve, aí elas vão na delegacia e ela se sente o tempo todo como se ela estivesse incomodando com aquela história. Ainda bem que ela tem a Maeve como amiga que vai falar pra ela assim, cara, isso não é normal, isso foi um crime, isso foi um assédio, você sofreu um abuso. Esse acontecimento desencadeia uma série de complicações para a personagem da Aimee ao longo dos episódios. E a forma como ela vai manifestando isso no corpo dela, a forma como ela se relaciona com o namorado é brutal. Como que esse episódio pode modificar e traumatizar uma pessoa pro resto da vida, por meses, e tudo depende de como que ela vai conseguir ter uma rede de apoio que a ajude ali para superar esse trauma, enfim, isso é muito grave, é muito sério. E quando você vê uma coisa grave dessa acontecendo à sua volta, você não tem direito de ficar calado diante de uma situação dessa, você tem que reagir, você tem que apontar o dedo sim, porque é muito grave esse tipo de situação. E um outro acontecimento que me marcou, obviamente, porque não tem como deixar passar, começa a ter as audições para a peça de teatro Romeu e Julieta, ou musical. O personagem do Jackson querendo fazer o teste para essa peça e ele não consegue falar o texto porque ele é uma pessoa totalmente dura, parece um robô. A Vivi, que é uma das personagens mais incríveis dessa temporada, ela começa a explicar para ele que Shakespeare é poesia, que ele tem que sentir, que ele tem que entender o que as palavras estão querendo dizer, porque aí isso vai virar sentimento e ele vai conseguir dizer o texto. Eu achei muito tocante essa parte, porque diz muito respeito ao meu trabalho e eu me identifiquei muito. O mote do quarto episódio vai ser a decisão do Otis e da Ola transarem pela primeira vez, tem todos os preparativos ali para que essa primeira vez aconteça. Obviamente acontece um desastre, é aquela cena que ele mexe no celular enquanto eles estão ali na cama, nossa, é horrível, né? Ela fala assim pra ele, nossa, não quero passar por essa situação, vai embora daqui agora. E, nossa, é muito triste aquela cena que ela fica lá com abraçadinha nas pernas na cama e ele vai embora, enfim. Eu fiquei triste nessa hora. Tem aqueles dois personagens, né, que são os pais do Adam, é o dono da escola, o diretor, e a mãe do Adam, né, que eles são casados há muitos anos e eles não têm relação sexual há muito tempo. E ela começa a pedir uns conselhos pra Jean, né, pra mãe do Otis. Ela começa, através desses conselhos, tentar conquistar o marido dela e o marido dela fala assim, o que é isso? O que significa isso? Você não tem mais 23 anos, sabe? São cenas como essas
que a gente vê que o universo adolescente esbarra no universo dos adultos e que os adultos têm as mesmas dificuldades de se comunicar quando o assunto é sexo, quando o assunto é sedução. E eu acho que esse episódio ele fala muito sobre a falta de comunicação que a gente tem em relação aos nossos parceiros e da nossa solidão a dois, sabe? Como a gente não consegue se comunicar, a gente acaba se sentindo solitário. Aí tem uma outra perspectiva, que é uma personagem que aparece nessa temporada, que é a Florence. Ela conseguiu o personagem de Julieta e ela descobre no meio disso tudo que, na verdade, Romeu e Julieta não é uma peça sobre o amor. É uma peça sobre o sexo. E essa que é a grande sacada de fazer Romeu e Julieta. Porque Romeu e Julieta, de fato, é uma peça que sempre é tratada como uma peça de amor, quando não é. Porque eles têm na peça do Shakespeare mais ou menos 14, 15 anos. E nessa idade ninguém ama ninguém desse jeito. Os adolescentes se apaixonam e quando eles se apaixonam eles querem transar, eles querem descobrir o que é esse desejo que eles estão sentindo. E Romeu e Julieta, eles fazem tudo isso porque eles querem se encontrar, se pegar e transar um com o outro. Eles estão incendiados de desejo, então tem tudo a ver com os adolescentes, com a série Sex Education. Não é à toa que eles escolhem essa peça e eu acho sensacional a escolha, inclusive para quebrar essa mítica de que Romeu e Julieta é uma peça de amor, sabe? É de amor, mas é de sexo. E essa personagem Florence é muito interessante porque ela percebe que ela não gosta de sexo. Ela vai até a Jean fazer uma consulta, ela descobre que ela é uma pessoa assexuada, que ela não tem desejo sexual. Existem pessoas que não sentem desejo, tem pessoas que são assexuadas. É um problema? Não. É uma característica. No episódio 5, eu acho que tem algumas coisas que me chamaram a atenção. A Ola descobre que, de repente, ela pode ser uma pansexual. Não importa se é homem, se é mulher, importa a pessoa. No caso, ela tá começando a sentir desejo pela Lily. E a gente tem uma cena que a Ginny tá dando uma oficina sobre vagina lá no consultório dela para mulheres mais velhas. E essa cena me lembrou um filme que muito provavelmente é uma referência, né? Porque tudo na vida é referência, que é, se eu não me engano, de um filme chamado Como Água para Chocolate. Tem uma cena que uma mulher também que tá dando uma aula, ela pede para as mulheres colocarem um espelhinho na vagina. Esse é um gesto clássico. Essa cena tem em vários filmes, na verdade, em várias aulas sobre feminismo. Você conhecer a sua vulva, provavelmente você não te ensinaram isso em algum momento da vida, que era saudável, que era importante você se olhar. Acho sensacional também a discussão desse episódio de quais são os seus desejos, quais são os meus desejos, o que eu quero de verdade, quem sou eu dentro de uma relação. No episódio 6 tem aquela grande festa, né, que era pra ser uma pequena confraternização e o Otis acaba perdendo a virgindade, fica bêbado, fala um monte de bobagem, quem nunca, não é mesmo? O que eu achei mais interessante desse episódio é que existem dois personagens que são gays, são namorados, e eles querem transar, e ele não sabe como fazer a chuca, e aí o namorado do Eric vai ensinar pra eles como que faz a chuca, e aí ele começa a fazer os desenhos na lousa lá, explicando qual duchinha que deve usar, qual que não deve usar e tal. Eu achei isso formidável, porque eu acho que eu nunca na minha vida pensaria em fazer um episódio explicando como que é fazer a chuca. Que útil que é, né? Eu achei maravilhoso. Pra mim, o melhor episódio dessa temporada é o episódio 7, que é um episódio que vai falar sobre as mulheres, que elas vão se reunir ali naquela sala, porque elas estão de castigo, e elas têm que pensar em determinado momento ali o que as une como mulheres. Essa cena é sensacional, porque elas começam ali, a gente não tem nada em comum, até que elas começam a discutir e a Aimee dá um grito assim, vocês estão aí brigando por nada e eu não consigo subir num ônibus. Elas descobrem o que elas têm em comum, porque em algum momento da vida delas, elas foram abusadas, assediadas por um cara. E essa parte, gente, pra quem é mulher, pra quem é garota, toca muito fundo, porque é impossível você, na sua existência como mulher, você não ter sido abusada em algum momento. E isso acontece das formas, gente, mais inusitadas e estranhas ao longo das nossas vidas. Em sério, eu tava vendo a série, eu lembrei de um episódio da minha vida, que eu devia ter mais ou menos uns 6 anos, e eu tava na frente do meu prédio, e eu lembro de um cara que ele abaixou a calça e começou a se masturbar na minha frente. Só que eu era muito pequena, eu não entendia o que aquilo significava, sabe? E como que esses episódios de abuso que a gente sofre na infância, que a gente sofre durante a adolescência, durante a fase adulta também,
como que isso reverbera na nossa cabeça, como que isso modifica a forma como a gente se relaciona, como a gente faz sexo. Então esse episódio, ele é muito tocante, ele é muito foda. O quanto que tantas mulheres tão diferentes passam por episódios tão iguais e como que nessa dor que elas se reconhecem, elas conseguem se ajudar. E aí tem aquela cena maravilhosa, que é uma das cenas mais lindas da série, pegando o ônibus juntas, né? Tem também nesse episódio aquela cena que elas vão lá pra aquele lugar que elas começam a bater nas coisas, né? Pra liberar o ódio, a raiva e tudo mais. Me veio duas referências nesse episódio. A primeira, quando elas se reúnem lá de castigo, é a referência do Clube dos Cinco, do filme. E nessa hora que elas começam a bater nas coisas e quebrar tudo pra liberar o ódio, a insegurança e tudo mais, me veio muita referência do Clube da Luta. E aí a gente tem o episódio 8, que é o episódio que fecha tudo, né? Quer dizer, fecha tudo nada, porque ficam várias coisas em aberto, porque muita coisa vai acontecer ainda nessa série, vai ter outra temporada, muito provavelmente. E a gente tem a execução do Romeu e Julieta musical, que tem um cenário absolutamente erótico, com paus, com vaginas e tudo mais. E aí tem uma coisa que acontece nesse episódio, que é de um personagem que eu pouco falei, que eu gosto muito, que é o Eric, que ele fica durante todos os episódios em dúvida, né? Se ele vai namorar o Rahim, se ele não vai. O Eric, na verdade, ainda nutre aquela paixão, aquela coisa pelo Adam. É o episódio em que o Adam consegue colocar pra fora o que ele sente, ele invade lá a peça de teatro. Eu acho aquilo muito bonito, um pouco clichê até. Só que a família dele é um clichê do Adam, né? É o pai durão, tenta manter as rédeas curtas com o filho. A mulher que ele despreza, que ele não transa com a mulher e que a mulher tem que ser a bela recatada do lar. O clichê dessa família, né, reverbera ali naquela cena final que ele vai e conta da maneira mais clichê que ele gosta do Eric, na verdade. Tem a Dini que descobre que tá grávida, que a gente não sabe o que vai acontecer agora. Eu acho que falei pra caramba, esse vídeo ficou muito comprido. Eu amei essa temporada, a gente poderia ficar horas falando de cada episódio, de cada personagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso pra vocês e tchau!